Boa noite a todos, eu sou o Lucas Jorge, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola e estamos fazendo essa série de lives em parceria com a Sementes Butiá, sempre com o intuito de trazer informações, tanto de tecnologia, cultivares e demais assuntos para sempre o produtor conseguir um máximo rendimento em sua lavoura. Te agradeço, Finato, a nossa segunda live, te agradeço aí ter aceito o convite novamente para a gente estar passando informações, trocando ideia sobre os cultivares da Brasmax. Então, peço que você se apresente para o pessoal e a gente inicie o bate-papo. Show de bola. Obrigado, Lucas. Já começou aí com um slogan em comum aí, que é o máximo rendimento que a gente usa na Brasmax também, né? Então, já dá para ver que a gente está alinhado aí no objetivo. Mas, cara, primeiro, antes de me apresentar, até te parabenizar, né, pelo segunda live aí, que estamos tendo a oportunidade de participar. E eu vi com a Aécio aí, também com o pessoal da Bayer, do Enlist. A gente sabe que cada vez mais o nosso meio ele está evoluindo, ele está mudando, né? A semente é a base disso, né? Onde nós vamos ter e estamos tendo muita evolução. Então, só te parabenizar aí pelo trabalho de estar tendo essa iniciativa de poder estar atingindo, né, o teu público, o nosso público aí com muito mais informações, né? E até pelo evento também na segunda-feira aí que eu não pude estar, né, mas tivemos ali bem representados como o Brasmax e o feedback foi muito positivo. Então, desde já, parabéns aí por todo o contexto do trabalho que tu tem feito. Sim, E aí, cara, vou me apresentar, né? Eu sou Gabriel Finato, eu faço parte da equipe comercial da Brasmax hoje. Eu estou aqui em Passo Fundo, né? Eu me formei em 2015 pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, já 8º ano aí no mercado de trabalho. Desses 8 anos, 7 foram ligados a semente. Então, já dá para dizer aí que é uma paixão de trabalho, de vida, e estar trabalhando com semente, né? 7 anos já. E na minha terceira safra da Brasmax, né? Hoje eu estou em Passo Fundo, mas já trabalhei na região sul também. Eu atendo a conta de parte dos multiplicadores aí da nossa rede, inclusive da Sementes Butiá, aí, que é um dos nossos parceiros aqui também, está junto nessa live. E a gente hoje está com uma equipe de mais dois colegas meus que atuam nessa parte comercial, né, dentro do estado, e tivemos uma estruturação agora para esse ano de ter também mais 3 pessoas fixas focadas em desenvolvimento de mercado. Então, a Brasmax ela já tem um histórico muito grande, né, dentro do Rio Grande do Sul. Hoje é a empresa líder de mercado, não só aqui, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas estamos ampliando aí, aumentando a equipe também para seguir esse bom momento e para ter cada vez mais gente a campo também, para estar levando a melhor informação possível. Perfeito, Gabriel. Até foi o João, né? O João que foi lá no nossa tarde de campo, apresentou muito bem, o pessoal gostou muito e o pessoal interessado, tinha em torno de 130 agricultores aqui da região, então foi um evento que com certeza foi levado muitas informações para os agricultores, né? E todos interessados em busca para sempre, né? Que nem a gente comentou, ter o máximo rendimento. Mas show de bola, então, show de bola, Gabriel. A ideia é trazer aqui um pouco das cultivares, falar sobre principalmente os lançamentos da última safra, né? Esses materiais que já contém essas tecnologias novas, né? Trovão, Torque, o Nexus e o Venus. E falar um pouco também no geral. Acho que a gente poderia iniciar falando no geral, assim, de como é que está todo o estado. Ontem a gente até trocou uma ideia, questão das regiões, região 101, 102, 103, falar um pouco sobre isso. E aí a gente começa falando sobre trovão, das mais precoces para as mais tardias. Perfeito, vamos lá. Até a gente conversou um pouco antes, né, olhando para o cenário do Rio Grande do Sul, hoje nós, como Brasmax, a gente faz uma divisão entre essas micro-regiões, né, para o pessoal se situar, que a micro 101, ela é basicamente o estado do Rio Grande do Sul cortado no meio, né, de Santa Maria para baixo, a gente considera a região sul. A região 102, ela as missões, né, missões do estado aí se assemelha em boa parte com a região sul, né,
Se a gente fosse ir no detalhe, a própria região sul ali que eu já trabalhei, ela tem uma variabilidade muito. Tu conhece também atua e trabalha lá, então a gente tem região da campanha, que é uma realidade, quando tu vai para a fronteira oeste, tem uma realidade totalmente diferente, muito mais quente, um sol mais rigoroso, né? Tu vai para o litoral, tem outro contexto, mas, e nós hoje como empresa temos trabalho, né? Temos validação de cultivares em todos esses locais, mas a classificação é uma só, né? É a micro 101, é a região sul, né? Então, da mesma forma, uma região que tem uma variabilidade grande, classificamos como 102, e a região alta, quando a gente olha aqui para Passo Fundo para cima, né, Lagoa Vermelha, Vacaria, que já vai entrar em Santa Catarina, a gente coloca como microrregião 104. Tá? E aí, no meio disso é a 103, que é a que causa, às vezes, um pouco mais de dúvida. Tem outras empresas que classificam de maneira diferente, que é onde nós estamos, Passo Fundo, e que ela vai até Cruz Alta, perto aí de Santa Maria, Quevedos, que aí já é uma transição, né? A gente sabe que já não tem nada a ver com Passo Fundo, mas como eu disse no começo, se nós fôssemos ir exatamente no detalhe, nós teríamos aí no Rio Grande do Sul, sei lá, 50 micro-regiões para dizer, né? Então a gente, só para o pessoal entender como nós trabalhamos, né? Hoje a gente tem uma pesquisa, o desenvolvimento faz ensaios em todas as micro-regiões, né? Um ensaio, diferentes locais, e assim a gente compara o mercado nosso hoje, cultivares já consolidadas, cultivares novas, com as nossas linhagens. E a partir de toda essa base de dados, e aí acho que é mais uma coisa em comum, né? Porque eu sei que tu trabalha muito com ensaio para trazer, né, esses resultados, para ter uma base de como tu quer passar a informação, de como tu vai ter uma tomada de decisão. E nós, obviamente que num âmbito de escala muito maior, mas nós hoje trabalhamos dessa forma. Então, toda cultivar da Brasmax que vem para o mercado, ela foi comparada com o que a gente já tem, ela foi comparada com o que já tem no mercado e, de alguma forma, ela visa agregar, né? O objetivo da marca hoje é que a gente está aqui para atender a necessidade do agricultor, a gente está aqui para atender a demanda que vem do campo e hoje, felizmente, a gente conta com um portfólio muito completo de diferentes que estão cumprindo o que a marca se propõe, né? De entregar, vamos pensar lá numa Várzea, vamos pensar numa Trovão, que é uma super precoce, vamos pensar na tecnologia nova que a NEC está trazendo como I2X, a própria Trovão, que a Venus está trazendo como Orquestra. Então, hoje a gente consegue estar presente aí em todos os ambientes, com diferentes ciclos e diferentes biotecnologias, para atender realmente essa demanda do meio que está cada vez mais exigente também, né? Isso aí, Gabriel. A questão que, bem que nem você comentou, das regiões, essa safra em específico vai ter uma variação muito grande de produtividade devido à questão de chuvas. Às vezes é questão de 2, 3 quilômetros, uma chuva completamente diferente, volumes diferentes, e também a questão de cultivares, né? Questão de ciclo, questão de época de plantio, como nós comentamos no início, tende essas cultivares plantadas da metade de novembro em diante produzirem mais. Claro, tem que chover ainda, né? Mas a tendência é produzir mais, porque essas do plantio mais do cedo, final de outubro, começo de novembro, já definiu o potencial e foi bem prejudicado devido à falta de chuva. Mas falando então de trovão, Gabriel, trovão é um material I2X, a gente falou na terça-feira com o Dalmaso, né, sobre a tecnologia, então todos os benefícios dela. Essa parte já tá foi bem explicada até para o pessoal que está na live aí. Que já tá 100% aí. Isso, até o pessoal que está na live não assistiu, ela ficou salva aqui no Instagram, também tem no YouTube, depois eu posso deixar o link aqui. Mas foi mesmo uma aula com o Dalmaso aí, ele é um cara que tem muita experiência e passou muita informação. Trovão é um material de característica de, digamos, grupo de maturação 5.2 e PMS elevado, questão de uma grande inserção de vagem na ácido principal. Isso que eu vejo, assim, né, nos nossos ensaios e até na lavoura aqui em Quevedos que nós temos dessa cultivar. Então, é um material que está
apesar de ser um material mais precoce, aqui está se comportando muito bem, está mantendo um potencial muito bom. De maneira geral, Gabriel, como assim, a posicionamento, nós poderíamos falar, para ficar bem assim, bem didático, eu acho que primeiro se ele é recomendado para, pensando em estado, vamos primeiro falar, acho que pensando em estado, se ele é recomendado para as 4 regiões, e daí falar um pouquinho de época do plantio e também de população, eu acho que isso aí que define também ambientes. Posso plantar numa área um pouquinho assim, que não seja tão fértil, ou tem que ser só na área mais fértil, rotação, toda essa parte. Não, vamos lá. Até esse contexto aí que nós falamos um pouco no início de mercado, acabou que a Trovão foi uma cultivar que, pelo cenário dos últimos anos, ela ficou bastante prejudicada, né? Desde o lançamento dela, ela estaria agora na sua terceira safra comercial. O primeiro ano, tu vai lembrar, a biotecnologia, acho que o Delmas até comenta sobre isso, que ela não estava liberada no momento que os nossos multiplicadores iam fazer o plantio, então foi feito aquele stewardship, né? Então eram áreas pequenas, isso aí limitou um pouquinho, e aí a gente teve um ano bom, né, de excelentes atividades, quando o Trovão estava no multiplicador e não no produtor. E aí nos 2 anos que ele chegou no produtor, ele teve a precoce sofrendo muito, né? Principalmente foi o ano passado e agora esse ano se desenha novamente. Então a gente ainda não conseguiu, primeiro, ter disponibilidade de semente de trovão. Muita gente nos questiona em eventos e tudo mais. Tentei buscar trovão e não consegui. Então a gente já começou por aí. A gente já não teve 2 anos de disponibilidade do material e 2 anos em que o produtor do Rio Grande do Sul ele teve um movimento de sair dessas cultivares mais precoces e para ciclos mais tardios, né? Tardios que eu digo é aí 5.7, 5.8, né? Principalmente o agricultor que está na 103, na 104, nessa nossa região mais alta, mais fria, que plantava muito raio, né? Que tínhamos vários exemplos de produtor com 100% da área de ativa, daí veio Zeus, aí ele foi para 100% da área de Zeus, ou ele tinha um pouquinho de raio e Zeus, e aí o trovão entraria nesse contexto de um mercado que estava muito pendendo para precoce, porém pela frustração como foi, então a gente acaba tendo essa dificuldade de realmente ter uma amplitude de trovão, que esperamos aí com a previsão do ano isso aí possa mudar, né? Mas entrando no material, Lucas, o contexto que eu fiz ali de por que a gente traz um material do mercado. O trovão foi como no ano anterior de linhagem e no primeiro ano ali que ele já era como estava em multiplicação, muito superior ao que tínhamos em raio e em teto produtivo. Então, a média daqueles 2 anos ali que a gente teve de ensaios, e aí volto a dizer, né, hoje dentro do Rio Grande do Sul a gente tem 30 ensaios, trovão não está em todos, porque na região mais quente, mais baixa não está, ensaios a nível de produtor, mas a média de todos os ensaios que nós tínhamos, materiais precoces, o trovão colocou quase 10% em cima de raio. Então não é 1 nem 2 ambientes, né, a gente consegue ter com a escala, a gente consegue ter uma segurança muito grande para falar isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele chega para ter precocidade que o raio tinha, um pouquinho superior, tu comentou, é um 5.2, mas agregando muito em teto produtivo, né? Porém, com uma exigência um pouco maior, né? É um ponto de atenção. O raio é um material que tomou uma proporção que talvez nem nós, como Brasmax, imaginávamos que teria todo esse mercado para um 5.0, mas ele acabou entrando em regiões que nem é recomendado, porque é um precoce, mas uma boa tolerância, aguentando um pouquinho mais, um solo um pouquinho mais fraco, um solo um pouco mais compactado. Trovão já não encaixa tanto nesse cenário. Trovão já é um material mais técnico, para uma área um pouco menor do produtor, para que ele realmente é mais bem marcada, realmente investe mais, não tem compactação, e aí sim comprova o que a gente viu quando trouxe o cultivar, que ele é muito mais produtivo do que o que nós já tínhamos no mercado com o raio, né, que é muito conhecido. Né? Então hoje ele está recomendado para a região alta, né, 113 e 104. Nós não recomendamos o trovão para a região quente, né, e sul do estado, em Missões. Embora a gente saiba que em contextos de pivô, em contextos de alta fertilidade, o produtor quer uma alternativa para algum manejo, né, quer trabalhar alguma coisa nesse sentido, quer liberar a área mais cedo, ele acaba optando por esse tipo.
Mas hoje, pelo risco, não é a nossa recomendação que você trabalhe com material mais curto nessas regiões mais quentes. E aí a exigência eu já deixei meio subentendido. Hoje é o material mais exigente do nosso portfólio, então é o material mais que nós temos, porque entrega, né? Se tu tiver condição, ele entrega. Então, saímos da região quente e vamos para a região mais fria, posicionar na melhor área. Hoje, nessa região fria, para trovão, a gente está trabalhando aí em torno de 280, se for realmente uma alta fertilidade, no melhor cenário, umas 260 plantas finais, mais de asta principal, de PMS mais alto, se assemelha até mais com Deus, né? Quando a gente olha para a estrutura de planta assim, ele se assemelha um pouco do que o pessoal já está acostumado, que é trabalhar com os Deus. Eu teria um cuidado num momento de solos mais frios, né? Nesse estabelecimento inicial, que é o mesmo cuidado que a gente fala em relação a Zeus, né? A gente tem esse ponto de atenção de trovão, e aí uma vantagem é que ele tem um porte bem superior ao que nós tínhamos. Então, tu consegue jogar ele para uma metade de novembro, um final de novembro, que aí tu continua com uma alternativa de ciclo mais curto, mas podendo ter uma amplitude de janela pelo porte de planta que ele tem, né? Então, basicamente, ele trovão é um material que a gente ainda acredita que não chegou no potencial que ele tem, pelo contexto que a gente teve nos últimos 2 anos, né? Anos em que os precoces ficaram bem mais prejudicados. Perfeito, perfeito. A questão, ele se assemelha muito às Zeus, questão da arquitetura, assim, no que a gente tem visto nos nossos ensaios. E a questão de a população, então, vai ser semelhante às Zeus, e também a questão do PMS, né? PMS alto. Então, isso aí é um componente de rendimento que, pensando no cenário agora, né? Agora, então, tem um trovão ainda, se tiver a condição, mesmo que não tenha um número tão elevado de vagens, mas no PMS ele acaba entregando uma produtividade muito boa. Então, recomendação para ele na região 113 e 104 e pontualmente alguma área de pivô, assim, né? Fosse uma região 100 e 102. Mas é um material aí que vem com certeza, bem que nem você comentou, Gabriel, os últimos 2 safras, a questão da restrição hídrica acabou prejudicando os cultivares mais precoces. Então, eu lembro que o primeiro ano que ele estaria no mercado, que estaria ainda nos multiplicadores, foi a nossa melhor safra. E foi, assim, uma safra que colheu tudo bem, teve uma questão, um bom estabelecimento, tudo, e acabou que o trovão não estava na mão do agricultor para ele ver mesmo como tem o potencial. Exato. Mas hoje, acho que o pessoal que nos acompanha, o Rio Grande do Sul está nesse contexto novamente, né? Mas quando a gente cruza a fronteira, o cenário já é bem diferente, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até o próprio Mato Grosso do Sul estão tendo resultados muito bons, né? Tem alguns locais que é safra histórica. Então a gente já tem resultados desse ano de Sudoeste do Paraná, por exemplo, ou Santa Catarina, que está colhendo 100 sacos de trovão, né? Porque são regiões frias, né? Que plantam materiais precoces, plantam muito Deus, plantavam muito raio. O contexto que foi a safra ali está tendo resultados fantásticos, né? Então está comprovando o que a gente imaginava de potencial em locais que foram bem mais favorecidos que nós aqui, né? Perfeito, Gabriel. Então, o trovão, além da recomendação aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, então, ele é recomendado Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Sudoeste, São Paulo, isso tudo tem recomendação também. Ali a gente acaba essa 104, que é a região alta aqui do Rio Grande do Sul, ela acaba entrando no Paraná também, ela vai até o sul de São Paulo ali, né? Então ali a gente tem nesse sudoeste do Paraná e essa parte de Santa Catarina até São Paulo, planta muitos cultivares desse ciclo, né? Zeus é muito consolidada já, raio da mesma forma e agora trovão entra também, né? Então a gente tem essa recomendação, toda essa região que tem uma maior altitude, né? Região fria que a gente chama, também pode se trabalhar com esse tipo de cultivar, né? Perfeito, então ele vai, como plantavam Zeus muito, vão também no trovão. E aí, então, questão de depois, torque é 5.7 ou 5.8, Gabriel? Hoje ele está classificado como 5.7, Lucas. 5.7. A gente está fazendo
uma referência com o lança, até quando fala de torque, né? E o lança aí sim é um 5.8, né? Eles estão andando bem juntos assim, em relação a ciclo. E essa referência com lança é muito por ambiente, que hoje lança tá bem inserido, né? Quando a gente olha aqui para a região do Planalto, de Campos de Macedo, Rio Grande do Sul, a gente quase não vê lança, né? Lança Sim. não é um material foco aqui, é uma região que o mofo branco já tem que ser levado em consideração na tomada de decisão, e o lança não é um material com melhor comportamento. E aí, quando a gente vamos pensar ali de Birubá, pro lado da Trans 3, que ainda é, mas já é uma transição, essa entrada de emissões lança por muitos anos o material mais plantado, né? A gente tem esse cenário no Paraná, quando a gente olha para o oeste do Paraná, aquela região, uma região de transição ali também, do oeste baixo para oeste alto, o lança segue sendo um dos materiais a ser batido na região, né? E então, isso que se assemelha muito o torque, porque o grande foco de torque, ele é para entrar nesse tipo de cenário de transição que lança está, né? Porém com uma amplitude maior. Por quê? Porque o sul do estado também não planta lança. E o torque hoje é um material foco olhando para o sul do estado e olhando para as missões dessas regiões quentes. Eu faço essa referência com o lança para trazer um contexto onde o lança está inserido, mas também para lembrar que o torque vai ser um material que vai ter uma amplitude bem maior, né? É um 5.7, também traz a nova biotecnologia, né, Intacta 2, que nós já comentamos, e aí se torna um material que até então talvez a Brasmax não tinha no portfólio com essas características. Porque nós tínhamos Delta, temos ainda, né, embora hoje num volume bem menos representativo, que é um 5.9, ali, 6.0, a gente sabe que tem um bom comportamento de raiz e na hora de entregar um teto maior ele acaba dando. E o torque chega num contexto de que tem um excelente comportamento de raiz, né? É uma das grandes virtudes que o torque tem hoje, é essa tolerância maior a doenças do solo, a áreas de várzea, áreas um pouco mais compactadas. O torque é o nosso produto pensando nesse cenário que muita gente, fiz essa referência ali quando eu falei do trovão, né? Muita gente saiu do plantar o raio, plantar o trovão, até os Zeus, para buscar esse tipo de cultivar. Então, o torque, ele é o cultivar que teve muita procura nessa última safra, principalmente, né? Eu diria que hoje, talvez dentro da Brasmax, né, a gente vai falar de Venus depois, que foi o último lançamento, né, que está num momento muito interessante, mas o torque vem nessa linha, um material com uma procura muito grande. A nossa rede multiplicador, no primeiro momento, até também não estava tão à vontade com o torque, a própria Butiá, o primeiro torque é agora, e já com uma demanda muito grande no material, por conta do que ele entrega. O objetivo desse cultivar é entregar um ciclo que dá mais uma estabilidade, entrando na região 101, entrando na 102, e mesmo aqui na região alta, ele é uma alternativa sim, porque a gente precisa também de cultivares que aceitem um pouco mais uma área mais compactada e que mesmo se uma área for de qualidade boa, se um ano for mais difícil, a gente tem a segurança que é uma cultivar que vai ter uma tolerância maior ao calor, né? Perfeito. E isso a gente vê muito ali no nosso ensaio em Birubá, porque ele, assim, visualmente está entre as 5 melhores de tinta cultivar, está entre as 5 melhores de questão de carga, de pegamento de vagem. Até por isso que eu comentei a questão de ciclo, né? Que ele é 5.7, mas ele tá assim, bem verde ainda, parece que está alongando o ciclo. Mas, claro, foi um ano completamente atípico, né? Faltou chuva ali, praticamente 25 dias em janeiro, e ele tá, assim, por ele ser um ciclo um pouquinho mais longo, o pessoal, assim, chamou bastante atenção ali no nosso dia de campo, essa cultivar. E mesmo, bem que nem você falou, ele tem um ciclo similar ao lança, praticamente igual ao lança, e ele tem uma amplitude muito maior. Então, ele pode ser plantado, né, desde a parte sul, Missões, até no Planalto, ele pode ser plantado. E a questão de ter essa segurança, no meu ponto de vista, o melhor grupo de maturação, entre 5,5 e 5,8, assim, que o pessoal consegue. Antes, menos que isso seria, assim, para o produtor pensar uns 10 a 20% da área, mais que isso também, 10 a 20%. Então,
o grande foco assim dos produtores e no geral é a questão de 5,5 a 5,8. Então ele vem ali para, no meu ponto de vista, é estabilidade, mas também tem produtividade. Então não é um nem outro. Até tinha um pessoal, nós estávamos conversando no nosso dia de campo, questão, eu quero trocar o lance, você estava falando com o João lá, e nosso não, o torque é um material que vai entregar, e a questão também de morte de planta de estabilidade, estabelecimento. Ele é um material que, em todos os nossos ensaios, estabeleceu muito bem. Isso a gente viu, teve um arranque muito bom. Até você comentar um pouco mais disso, Gabriel, a questão de como é que você tem visto na rede de ensaio de vocês, se ele também se mostrou assim, com estabelecimento muito bom, arranque muito bom, sistema articular muito bom também. Eu até vi aqui, na outra live eu estava com o comentário desligado aqui, agora eu vi que, acho que foi Jéssica ali que perguntou sobre essa questão, esse comparativo com lança, né? Hoje, sim, o comparativo que a gente faz de torque com lança é por ciclo, por ser semelhante, por um pouco por essa região mais quente que o lança tem essa boa performance, mas quando a gente olha para a questão de sistema radicular e sabe, falando de morte de planta, falando de raiz mesmo, aí nós lá, um falando lá em Pelotas e o outro aqui em Vacaria, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O torque é um material muito superior. A gente hoje coloca ele como, tirando aqueles cultivares que a gente olha para ciclos mais longos, como um Fibra, como um Nexus, falando de 6,4, 6,5, ele é o nosso principal cultivar hoje com tolerância à raiz, com tolerância à morte de planta. Desde o estabelecimento, a gente pode estar entrando com torque no momento de solo mais frio, até o final do ciclo. Ele já é validado para áreas de várzea, né? Ele tem o STS, que talvez aqui no contexto de região mais fria, transição, se torne tão importante. Quando a gente olha para a região sul, quem trabalha com arroz, pode ter um residual de Kifix, a tolerância a sulfonilureias, né? O grupo das sulfonilureias, que é o STS, é mais uma ferramenta do torque, mais uma segurança que a gente tem em relação ao comportamento dessa cultivar para áreas mais difíceis, né? A gente sabe, né, Lucas? Hoje, cara, nós temos aí mais de 70 raças de fitófita catalogadas, inúmeras doenças de solo. Então, com certeza, a gente não tem um material que seja tolerante, né, nem a Brasmax, nem ninguém no mercado. Mas a gente tem cultivares com melhor comportamento. E no nosso caso, hoje, a torque é um que não deixa nada a desejar o que a gente tem no mercado. Eu disse antes, é um material que faltava, olhando para esse contexto de grupo de maturação ali mais próximo do 6,0, que nem tu falou, 5,5 até uns 5,8, 5,9, com estabilidade, pensando em sistema articular e pensando em tolerância ao calor. Na minha opinião, é um dos materiais que mais cresce na próxima safra. Perfeito, eu também vejo que a próxima safra vai ganhar muito mercado. Apesar de ter previsão de ser um ano mais chuvoso, mas o pessoal vai buscar tanto produtividade, mas também uma estabilidade um pouco maior. Até o Diego perguntou, Venturi, se ia ter um lançamento precoce, 5,2 ou 5,4 próximo ano. Acredito que vocês ainda não definiram isso, né? Você pode comentar um pouco. Não, posso sim. Bom, é o que eu comentei ali hoje da tomada de decisão para a gente trazer materiais, né? A gente tem uma rede de ensaios em todo o estado, né, em diferentes ambientes, diferentes regiões, e a tomada de decisão para trazer um material novo, ela se dá depois de toda essa rede ter sido colhida e analisada, né? Tem uma equipe aí totalmente focada nisso, né, equipe de desenvolvimento de produto. Então, hoje, assim, a gente não tem como afirmar qual material nós vamos trazer para o mercado, porque depende de toda essa análise, não só da rede de ensaios do Rio Grande do Sul, porque, como eu comentei antes, em Trovão e agora em Torque, não são materiais que se restringem aqui. Então, as linhagens que a gente está avaliando hoje, elas não estão só no Rio Grande do Sul, elas estão em Santa Catarina, estão na região do Paraná. Toda essa análise aí que é feita de toda essa rede, né, que nos dá segurança para ter, quando a gente está fazendo alguma coisa, é melhor do que a gente já tem. É melhor em tudo? Não, talvez vai complementar. Eu vou continuar. Sim. O exemplo que o colega aí perguntou, o material de 5,2,
4, talvez a gente traga, sim, esse tipo de material, que pode não ser um Zeus da vida em produtividade, mas pode agregar em vários outros fatores, né? Então, uma biotecnologia, por exemplo, mas sem esquecer produtividade, né? Hoje, querendo ou não, o slogan, como eu falei no início da Brasmax, é rendimento, e o primeiro fator a ser analisado para vir para o mercado tem que ser rendimento. Então, se não adianta nada a gente ter uma lavoura aí que tá bonita, tá tudo mais, mas se lá no final na balança não pesar. Então, isso ainda segue sendo o nosso principal fator aí para tomar a decisão, mas acho que sim, cara. Eu não sei se nesse ciclo aí, algum lançamento aí pode esperar. Perfeito, perfeito. Bem como você comentou, né? A questão do trovão. O trovão, ele agregava, né? Em cima de outros. Então, para lançar um 5.2, 5.4, vai ser um material muito bom, porque faz 3 anos agora que foi lançado o trovão, já aumentar tudo isso. Então, mas você tem informação, acho que nós comentamos na outra live, quantos por cento cada ano, né, vem agregando em produtividade. E isso tudo aliado à questão de solo, manejo, qualidade de semente, tudo isso aí vai entregar para o produtor cada vez mais produtividade e uma rentabilidade maior. E o torque em si, Gabriel, ele vai também questão de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, ou ele é mais restrito aqui ao Rio Grande do Sul? Mato Grosso do Sul não, Lucas, porque aí lá a gente, o grande mercado hoje, a cultivar mais, a cultivar mais rica, né? Nós estamos tendo um crescimento muito grande de Nexus lá e Coliseu, que também é um material um pouco mais novo. São materiais que estão crescendo muito dentro do estado do Mato Grosso do Sul, mas lá o pessoal planta muito ciclo a partir disso daí, né? O grande mercado é os mais precoces são os 6.0, 5.9, que é uma fatia pequena do mercado. Então o torque não chega até lá. Mas para assim, quando a gente olha para o mais alto no Paraná, a região de transição ali, que é onde eu comentei antes que a gente tem um lança muito forte ainda, muito comercializado. O torque já é uma realidade, é um material que vai agregar muito nesse tipo de cenário. Santa Catarina entra também, da mesma forma, e entra em São Paulo. Né? Em São Paulo não é um foco, vamos dizer assim, mas vai ter recomendação pelo comportamento do material. O grande foco dele é nessas regiões. Ele entra na região fria como uma alternativa para estabilidade, para raiz, e na região quente ele entra muito bem, muito forte, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também principalmente no Paraná, né? Perfeito, perfeito. Então lá no Mato Grosso do Sul seria um 6.0, que seria como 5.0 aqui no Rio Grande do Sul. Isso aí. O material 6.0 lá é o raio daqui. Perfeito, perfeito. Então o torque ficou muito bem esclarecido. É um material aí que com certeza vamos ouvir falar muito aí nas próximas safras. Tanto questão de tecnologia, produtividade e também estabilidade, assim, no meu ponto de vista, seria essas características dele. Vamos falar um pouco então do Venus, que é essa cultivar aí que o pessoal acho que dificilmente alguém que viaja não viu uma placa de Venus, né? Tá praticamente em todo local tem Venus, e é um material que esse ano, como o trovão foi, digamos, prejudicado, Venus e torque acabam sendo assim, não beneficiados, mas vão se destacar devido às condições, né? Então não é as condições mais favoráveis, e acredito que é ali que eles que é o cenário deles. Então Venus, tecnologia Conquesta, né? A gente conversou ontem aí com o Thiago sobre toda a tecnologia Enlist Conquesta, né? Todos os benefícios. Então agora vamos falar um pouco da cultivar, posicionamento, região, toda essa parte. Perfeito. Assim como eu comentei de torque, né, que na minha opinião é um dos materiais que mais cresce aqui no estado por esse contexto que nós já falamos, né? Embora a previsão de El Niño, eu vejo que o produtor, de maneira geral, por como foi nos últimos anos, ele vai tendo muito esse tipo de ciclo, né? E aí a gente olha para a torque como essa opção de estabilidade, de raiz, muito comportamento excelente em regiões mais quentes. E o Venus é um material que, como tu comentou aí, né? Todo produtor, de alguma forma, eu acho
se deparou com Vênus em algum momento, viajando, como tu disse, nas beiras de estrada, mas nos eventos, né, e tudo mais. É a primeira cultivar que a Brasmax traz para o mercado com a nova biotecnologia, né, com a Conquest Enlist. Então, isso a gente já falou, né, não precisamos falar mais. Mas foi um cultivar que veio muito completo, né, Lucas? Ele entrega esse ciclo que nos dá essa segurança um pouco maior, né? Eu diria que Tori está um pouco mais voltado para a região quente, embora entre a fria, como eu falei, mas o Vênus está tá com um comportamento excelente, assim, realmente acima da média, a gente olha para a região fria, né? Entre 3 e 4, ele inclusive nos anos anteriores ali, ele foi um cultivar que ficou no taco a taco ali, brigando com Zeus em produtividade, e isso realmente, quando nós vamos olhar o número de ensaios para ter um cultivar que briga com Zeus, é muito difícil, porque se não chover num lugar, em outro vai pegar, e o Zeus ele segue sendo a grande referência que a gente tem em teto produtivo, né? São 4 anos de Zeus sendo campeão nacional de produtividade no desafio do SESB, né? Que pelo grupo de maturação ele ultrapassou todas as barreiras aí que a gente imaginava, né? E aí entra o mesmo cenário que eu te falei de trovão, né? O pessoal aqui diminuiu um pouco os Zeus no ano passado, olhando para o mercado, e esse ano, onde está tendo colheita, tá, em Paraná e Santa Catarina, nós estamos tendo Zeus novamente sendo o material mais produtivo, né? Então, esse número de que o Vênus ele compete com os Zeus, ele já seria suficiente para trazer o material para o mercado, né? Mas, além disso, ele agrega em ciclo, como nós falamos, né, para quem busca uma alternativa um pouquinho mais de segurança. Ele amplia a janela de semeadura também, porque apenas a gente consegue trabalhar num estabelecimento inicial um pouquinho mais antecipado, né? E na Resteva ele se torna uma excelente alternativa, até pelo manejo, né, da questão do trigo. A própria Butiá, no passado, teve na área de multiplicação, eles tinham 200 hectares aqui em Coxilha, e foi numa Resteva, plantada 20 e tantos de novembro. No ano passado, a parte do ano ali foi bem mais favorável para as cultivares do tarde, e ali particularmente não faltou, né? E a gente fechou mais de 80 sacos com Vênus, né? No contexto que foi no ano passado. Então, comprovando que a gente vê em produtividade, vai ser um material que, pela estrutura de planta também, Lucas, eu te diria que hoje, assim, dentro da Brasmax, a gente olha para Vênus como uma referência em estrutura de planta. A gente fala, né, há muitos anos, não só a Brasmax, em arquitetura moderna, né? O que é isso? O que isso quer? O que isso agrega para o produtor, né? Por que tem que ter isso aí? A primeira coisa que vem à cabeça é manejo. Não, tu ter uma planta mais ereta e tudo mais, vai facilitar manejo, e acho que nós não tínhamos também a noção do quanto isso aí poderia evoluir quando chegou Vênus, porque é um engalhamento totalmente junto com a principal, ereto, né, para cima. Isso realmente agrega, né? Agrega com aquela entrelinha mais aberta. Quando a gente olha aqui para a região mais alta, comentamos antes de uma limitação de lança, né? Lança é uma arquitetura moderna, a primeira folha lanceolada que veio para o mercado aí, por isso o nome da cultivar até, né? Ela mudou o padrão, e hoje, mas limitou porque o engalhamento dela era um engalhamento bom, mas mais aberto, e no cenário de mofo ela ficava mais suscetível, né? E agora na já tem uma cultivar com esse engalhamento para cima, que facilita muito esse controle de doença, facilita muito numa alta fertilidade, tu ter um porte um pouquinho mais controlado, né? Tu minimizar o risco de prostrar, de acamar. Então, hoje, por estrutura de planta, pela amplitude que ela dá, de janela de semeadura, aqui, né, pensando na região fria, né, e pelo potencial que ela vai dar, eu acho que Vênus é um material que realmente vai tomar uma proporção muito grande, né, muito grande mesmo. O PMS dela, né, que antes a gente comentou ali sobre o trovão, sobre de serem cultivares que entregam muito, né, mesmo que talvez teve uma limitação lá no início, mas se encher o grão ela vai entregar. Na Vênus essa conta é diferente, né? Que lá na floração a gente tem o maior número de entre nós possíveis, para ter o maior número de grãos possíveis, e aí a conta fica assim, né? A produtividade de Vênus é médio, né, e para um área de média alta fertilidade, que é onde ele é recomendado, a gente tem aí uma convicção que ele veio para brigar com o que tem de melhor.
Perfeito, Gabriel. E a questão desse engalhamento chama muita atenção mesmo. A questão, ele desde do nó cotiledonar, do primeiro nó, das primeiras folhas unifolioladas, ele tem engalhamento e ele é paralelo à haste principal, né? Isso chama muita atenção. E bem que nem, como você comentou, a questão do pegamento de vagens é um fator que ele tem uma quantidade enorme de vagens por nó. Então, esse ali acaba, como nós comentamos, é o oposto de trovão, por exemplo. Trovão tem um número menor de vagens e o PMS mais alto. E vem esse número maior de vagens, muito maior, e o PMS não é tão alto quanto trovão. Então, questão de população, Finato, como é que vocês têm recomendado ele? E a questão, ele vai muito bem em pós-trigo, isso de fato não temos dúvida nenhuma. E questão de um plantio mais no cedo, pensando no começo de novembro, ele vai bem também? Tem que ajustar um pouco a população ou é bem tranquilo nessa parte? Hoje, assim, Lucas, até né, não falei em relação também a cenários de regiões, né? O Vênus hoje ele está validado também para a região mais quente, né? Esse ano, principalmente, o bom dele ao calor, né? Demorando um pouquinho mais para virar folha. Sim. Ficou seguro aí por mais tempo, mas é um material mais exigente um pouco. Então, ainda volto a dizer, o torque e ele se complementam, né? Não são materiais que estão competindo exatamente pelo mesmo nível. Mas o Vênus hoje está recomendado para todo o estado, né? A gente pode trabalhar com material em todo o estado. E aí a questão de população, essa característica que nós dois concordamos, né? Que a gente viu a campo, nós temos que explorar. Nós temos que explorar o que a cultivar tem de melhor. Eu colocaria assim, a gente pode trabalhar ele desde uma abertura de plantio, com uma população pensando numa alta fertilidade de 220, 240 máximo, e quando a gente olha para esse cenário de um pós-trigo, ou seja, de uma resteva, eu trabalharia com uma planta a mais, 260, né? Eu não vi cenários onde eu precisaria trabalhar com 280 de Vênus na região fria. Quando a gente desce para Missões, para Sul, que são regiões mais quentes, naturalmente a gente aumenta um pouquinho essa população, até porque pelo fotoperíodo, pelo calor, né? Às vezes a cultivar aí acelera um pouco esse vegetativo e precisa um pouquinho mais de planta para ter o porte ideal que a gente busca, né? Então, na região quente, sim, pode trabalhar com um pouquinho a mais, mas quando a gente olha para a região fria, na situação que ela é recomendada, 240 aí é um número chave que dificilmente tu vai errar com Vênus, né? Perfeito. E ela tem essa capacidade de engalhamento. Isso aí é nítido, né? Então, claro, essas 240 plantas vai dar em torno de 11 por metro no 45. Para facilitar na aí um espaçamento de 50, tu fica com 12 plantas estabelecidas, né? Importante a gente reforçar que sempre quando a gente tenta passar uma recomendação, a gente fala em plantas estabelecidas, né? Isso é importante. Então, ela vai tendo 12 plantas em 50 centímetros de espaçamento bem distribuído, com certeza vai entregar potencial. A gente comentou um pouquinho de Zeus, mas Zeus, acredito que quem não plantou conhece, alguém que plantou também, é um material que você comentou, 4 anos que ganhou o Césio. Tem, cara, com essa previsão aí de um ano mais favorável e como eu comentei, pelos resultados que a gente está vendo em Santa Catarina, Paraná, que é onde teve um regime de chuvas muito melhor, os resultados que está tendo de Zeus vai fazer o produtor daqui que porventura tirou um pouquinho o pé no ano passado, acredito que volta com força aí também com Zeus, né? Sem dúvida. E provavelmente o campeão do César vai ser Zeus em algum lugar que choveu bem, né? Eu acredito. Mas vamos esperar colher. Questão de cromo, falar um pouquinho antes de cromo, depois a gente vai para o Nexus. O cromo, que é um material que ele tem essa questão de tolerância ferrugem, eu também acredito que ele vai ter um mercado bom esse ano. Vai ter um mercado bom, porque a tendência é de chover mais, ter uma chance maior de ferrugem. Então, alguns produtores eu já conversei e falaram, não, eu vou semear cromo por causa dessa característica, além, claro, de produtividade. E a gente está vendo, né, volto a usar o exemplo
aí de outras regiões, nós estamos tendo uma pressão muito grande de ferrugem aqui no Rio Grande do Sul, já tem, né? Pega a nossa região mais alta e choveu um pouco melhor, né? Quando tu vai para Lagoa Vermelha, para Vacaria, até Erechim, em alguns ambientes ali mais manchados, tu já tem um regime melhor e tu já tem uma pressão de ferrugem acontecendo, né? Mas no Paraná isso foi muito evidente, a gente teve muita perca em alguns ambientes, assim, por conta da pressão de ferrugem, de choveu mais. E aqui a gente tem um grande diferencial que tem o cromo, né? Uma cultivar que entrega um ótimo teto produtivo, pensando que ela também vai te entregar essa segurança maior e sanidade. Não é uma cultivar que vai brigar com Vênus, brigar com Zeus, quando a gente olha para a produtividade, mas é uma cultivar que tu pode trabalhar numa média fertilidade, tu pode trabalhar tanto numa abertura, mas talvez para explorar um pouco mais, principalmente essa característica do TF, tu jogar uma cromo para um fechamento de plantio, te dá uma segurança a mais, né? Tu tem alguma área de difícil acesso, uma área mais longe, que porventura possa atrapalhar uma aplicação, é uma ferramenta, né? E a cromo, Lucas, ela tem uma escalada muito grande, né, dentro das marcas. Ela foi lançamento, ela teve um ano muito bom no ano de lançamento, e daí ela já foi assim para uma escala que não é o comum, né? Ela pulou vários degraus, assim, eu digo em relação a volume, né? Então muita gente conheceu o cromo muito rápido e essa capilaridade ela é boa, mas ela também traz alguns pontos que, por mais ensaios que a gente tem, em alguns momentos a gente não consegue perceber, né? Então, a gente hoje não recomenda cromo para áreas muito compactadas, áreas mais difíceis em relação à doença de solo. A gente recomenda para uma média fertilidade, sim, porque ela não é uma cultivar tão exigente, mas para explorar realmente o que a gente tem nela, que é a estrutura de planta, agregando esses cenários de tolerância à ferrugem, né? Antigamente, quando eu olhava para cultivares que tinham essa tolerância à ferrugem, geralmente eram cultivares que não tinham uma estrutura de planta tão boa, que tinham uma certa limitação quando a gente olhava para teto produtivo. E cromo não. Cromo é um material um pouquinho mais curto, né? Ela fica aí entre um Zeus e um Thor, que é o Vênus, né? Ela vai comportar uma 5,6, porém com uma ótima estrutura de planta e também agrega bastante, se tu der condições. Eu lembro do ano do lançamento dela, as primeiras áreas de multiplicação que a gente escolheu, passando de 90 sacos, né? Então hoje a genética, felizmente, ela tá bem evoluída, né? Se a gente der condições, os cultivares vão entregar, né? Perfeito. Só a questão de ciclo, como é que vocês têm observado esse ano? Ano passado nós tínhamos ela nos ensaios, a cromo, ela foi bem. No primeiro ano que nós tínhamos 2 anos atrás, ela ficou entre as 5 mais produtivas. E esse ano passado, que era o ano da seca, e esse ano ela, no meu ver, assim, ela está tendendo a ser um ciclo mais curto que Zeus. Ela, eu não sei se é porque os 2 anos foram secos, mas assim, questão de produtividade, ela foi bem no passado, esse ano acredito que vai ser também, mas o ciclo dela parece que encurtou. Até ontem eu estava comentando com o Bruno, ele é de São Pedro, ele também tem Zeus e tem cromo. A tendência é cromo ser mais longo, mas o cromo está mais adiantado, semeado nos mesmos dias. Então isso é uma característica, claro, não que interfira, mas é um material que, assim, isso pode ser levado com uma vantagem, dependendo do produtor, como ele posiciona. Porque além de ter toda essa tolerância à ferrugem, tu tem teto produtivo, tem arquitetura. Outro ponto que você comentou muito bem, que eu concordo, é a questão de solo. Ela pode ir numa área de fertilidade um pouco mais baixa, sim, mas não com problema de compactação. Perfeito. Isso a gente viu. Então, ela só tem que saber posicionar ela que ela vai produzir, né? Seria isso. Exato. E sim, Lucas, é uma percepção nossa também. Inclusive, a Cromo, quando veio para o mercado, ela foi lançada como uma 5.7, né? E sim, acabou... por essa percepção, trazendo para 5.6, e tem alguns ambientes, aí a gente vai ter uma variabilidade também olhando para época de plantio, né, condição de ano, com certeza, quando tu pega aí alguns anos que vai ter um estresse hídrico maior, vai ter cultivares que porventura possam antecipar um pouquinho, e às vezes o trocar de cor ali que a gente fala, depois lá no final elas acabam se equilibrando, né? A maturação acaba sendo parecida. Mas sim,
maneira geral, a gente tem visto que, em alguns ambientes, ela tem encurtado um pouco do que nós estávamos classificando. E até como eu falei antes, mas a trovão, eu tenho percebido um pouco do movimento inverso em alguns ambientes também. Né? Guarda aí. Sim, ela está alongando, está alongando. Aqui em Quevedos, até comentei com o João lá no nosso dia de campo, que foi semeado praticamente junto com os Eus, na verdade 3 dias antes, então 3 dias ela daria 3, 4 dias antes, praticamente vai dar junto. Então, no meu ver, está tendendo a 5-3, 5-4, mas vamos esperar para colher, né? E querendo ou não, é um ano atípico, né? Faltou chuva, então cada cultivar vai se comportar de uma forma. Vamos esperar o ano que vem que seja um ano de chuvas normais para a gente ver isso aí mesmo. Questão de neto. Não, e só para esse assunto, né? Como eu comentei, quando a gente traz para o mercado, a gente vai pegar a média de todos os ambientes e o contexto daquele ano, e geralmente pelo menos de um ano anterior de pesquisa, né? Mas sabe que tu joga um pouquinho para frente, às vezes um plantio mais do tarde, ou no caso do trovão, principalmente eu tenho visto que ele dá essa alongada, geralmente esse plantio mais do tarde, né? Então, é comportamento um pouco de variedade que só com a escala, né? Só com os anos aí, claro, que a gente vai descobrindo e se adaptando. E tu bem comentou, né? Tem cenários positivos. O trovão é um exemplo que essa parte dele alongar proporciona poder também trabalhando com ele num cenário, uma janela que não é aquela que sempre trabalhava no poste, tem que ser no cedo. Hoje tu tem um trovão, tu pode colocar numa resteva, né? Tu pega a vacaria, hoje o trovão se tornou um material que aquela primeira resteva colhida, ele é uma excelente opção. Ele vai dar um porte um pouco maior e o que a gente falou ali em alguns momentos, alongar um pouco o ciclo. Então, só para concluir que é algo que tem essa variabilidade, mas geralmente na média o comportamento é esse aí que a gente tem passado para o mercado, né? Perfeito, Gabriel. Questão de Nexus. Nexus, bem sincero, é uma variedade que eu não conheço. Até comentei antes, hoje estava comentando com o amigo um pouco, mas é um material que vem com a tecnologia. Como é que seria a recomendação dela para nós iniciar? Aonde, qual região? Se é fora do estado também ela vai? É interessante essa parte. Perfeito. Nexus, Lucas, é um material brilhante, o que a gente entrega hoje com fibra, né? Aqui a gente fez um comentário sobre Mato Grosso do Sul, que hoje fibra é um material mais cotado, é um dos materiais que mais entrega. Nexus, esse ano, lá tem sido, talvez junto com fibra, em alguns ambientes de alta até mais, a principal cultivar com crescente de Mato Grosso do Sul hoje é Nexus, né? Porque ela vai vir numa linha de estrutura de planta semelhante à fibra, que aí tu tem sim uma planta que cresce um pouco mais, até para o ciclo que elas entregam, mas que tu tem uma estrutura de planta boa, né? Nós tínhamos cultivar nessa linha de ciclo para não ir muito longe, uma própria garra que ainda está no mercado, que é uma cultivar que o pessoal do sul gosta muito, mas que a gente sabe que se tu der uma condição de um pouquinho mais de fertilidade, a garra vai ter uma tendência a prosperar, né? A deitar. E daí na fibra e na Nexus a gente já tem uma segurança muito maior nesse cenário de estrutura de planta, né? E é uma cultivar que pode ir para uma área de média, pode ir para uma várzea, pode aceitar uma fertilidade mais baixa, né? É aquela cultivar que tu vai buscar estabilidade. O grande foco dela são as regiões quentes. A gente, quando olha para Rio Grande do Sul, é a região sul do estado, 101, e a 102, que é as Missões. E aí para fora do estado, sim, a gente vai ter um crescimento exponencial dela no Mato Grosso do Sul nesse ano, né? Também estamos tendo colheitas muito satisfatórias dela lá. Acho que foi ontem, né, que meu colega de lá deu já alguma multiplicação com uns resultados excelentes, né, de Nexus, entregando o que a gente não viu tanto no ano passado, porque não se diferenciou. Lá ano passado foi igual aqui para nós, né? A gente teve ali colheitas de 10, 15, 20 sacos. Então, tu não consegue fazer uma diferenciação tão grande de cultivar nesse contexto, né? E aí, quando a gente para esse ano, num cenário favorável, Nexus vai ser uma das cultivar que, fora do Rio Grande do Sul, olhando para Mato Grosso do Sul, olhando para Paraná, região mais baixa do Paraná, até a região centro e norte, que trabalha com esse tipo de ciclo,
vai ter um crescimento muito grande mesmo. E aqui para nós ela é nova, né? O que acontece um pouco também, né? O nosso multiplicador hoje que trabalha para fora do estado, o mercado lá, ele roda muito mais cedo. Então, se tu pega um ano que nem o ano passado, com uma disponibilidade menor de semente, essa semente acaba indo primeiro para onde o mercado está pedindo. O mercado roda depois. Isso até aconteceu com fibra no primeiro ano. No primeiro ano, fibra foi lançamento, o final daqui conhecia fibra. Anos de difícil produção, e aí o volume que foi produzido acabou indo para fora do estado, né? Sim. Que é um mercado seguro, vamos dizer assim, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, o Rio Grande do Sul ainda é um mercado muito instável, né? Mas o material de segurança, com um grupo de maturação aí muito semelhante que a gente entrega com fibra, 6.4, 6.5, com essa característica de ter um porte de planta um pouquinho maior, então a gente olha para uma população mais baixa também, 200 mil, 220 mil, focado muito na região que pode trabalhar em solos mais fracos, em áreas compactadas, é aquela segurança que a gente tem hoje, que o produtor que está no sul do estado, o produtor está nas regiões, ele tem uma variedade nesse ciclo. Ele tem boa parte da área do ciclo, e a fibra já é uma realidade, e agora chega agregando com a tecnologia, né? Perfeito. Eu até estava comentando ontem com o pessoal do Paraná a questão de fibra, né? Daí eu comentei que coloquei um vídeo ali da questão dos ensaios aqui de Passo Fundo, daí ele comentou, não, no Paraná não tem quem bate fibra. E até vou comentar com ele para ver se ele conhece o Nexus, né? Se fica o convite, senão, porque vem para, né, como você comentou, é um material que tem potencial como fibra e tem a tecnologia. E na região sul, então, ele é recomendado na região sul e região de Missões. Um ambiente mais quente, ele vai... E questão de fertilidade, ele é exigente e, assim, se tem uma área mais fértil, pensando na região sul, Missões, não tem questão de acamamento, tem risco de acamamento, não tem que cuidar da população, época de plantio. Hoje, assim, quando a gente olha para esse grupo de maturação, geralmente 90% das cultivares vão ter uma exigência um pouco menor, né? Porque mesmo o produtor da região sul hoje, ele planta uns Zeus, né? Então, na área de maior fertilidade, ele acaba colocando aquele ciclo um pouquinho mais curto e deixa aquela área de média, aquela área mais difícil para o ciclo longo. Mas tem produtores que sim, que buscam ciclos um pouco maiores para esse tipo de cenário. A compacta hoje seria cultivar que, olhando para esse ciclo, teria uma ideia de maior exigência. Né? O melhor cenário que coloca compacta. E aí fibra e nexo são materiais que não têm mais exigência. Que eles podem ir numa média, podem ir numa área de mais baixa fertilidade. Se tu tiver que optar entre os dois, hoje a gente colocaria o Nexus na alta e o Fibra na área mais difícil, porque o Fibra já é muito consolidado, a gente já tem um volume, uma escala muito maior de fibra no mercado, né? Eu deixaria o melhor ambiente para Nexus, iria com Fibra na média. E em relação a cuidado em população, sim, né? Se a gente pega, eu como já comentei, né? Trabalhei na região sul, a gente pega algumas áreas de várzea que tem uma fertilidade altíssima, né? E aí tu pega um ano que está favorável, é difícil que não cresça lá. Então, sim, a gente tem que ter um ponto de atenção para esses cultivares de ciclos maiores em relação a trabalhar com a população mais baixa. Se trabalhar com essa população elevada, porque o produtor também tem um receio de não nascer e acaba jogando mais semente. Isso aí é um tiro no pé se realmente nascer tudo que ele largar, né? Porque vai prejudicar, vai ter uma tendência maior a acabar. Perfeito. E bem, como você comentou da compacta, tem os conhecidos em Butiá, que é a região ali é Sentiu, isso, perto de Santa Cruz do Sul, lá eles vão muito bem, que é um material que ele é exigente, mas ele entrega, né? Ele tem essa arquitetura, já é o próprio nome, né? Compacta, não muito cresce tanto. Do porte, né? É um porte controlado e produz muito bem. E fibras também plantam lá, então Nexus vem para somar, com certeza. Já deu mais uma hora de live, então, pessoal, se tiver alguma dúvida, já pode deixar aqui nos comentários, a gente vai fazendo as considerações finais aí. E então a gente já agradece a todos os presentes. Finato, questão de
de portfólio, a Brasmax, né, é uma empresa que tem um portfólio muito amplo, tem variedade, né, tem cultivares para todos os cenários, todos os ambientes, todos os níveis de investimento, então, e tem todas as tecnologias, é uma das únicas empresas, acredito eu, que se não é a única, não recordo agora, que tem desde cultivares RR intacta, I2X e Conquesta. E RR, né, falando um pouco, ativa, né, que foi um material amplamente plantado e ainda é plantado na região de Timbá, ali tem muita gente ainda que planta e produz muito ainda, e produz muito. Então, tudo isso leva o slogan da Brasmax, né, de rendimento, produtividade, é o que entrega os cultivares. Claro, como a gente comentou, tem que ser bem posicionado, tem a cultivar certa para cada ambiente, não tem cultivar que ruim, tem cultivar que não está bem posicionada, né? Tanto em população, tanto em época. Então isso sempre é bom, esse nosso bate-papo aqui foi muito esclarecedor perante a isso, porque as cultivares têm potencial, só cabe a nós, né, fazer a recomendação certa, fazer a recomendação para o ambiente certo, população certa, e com certeza, se o clima for favorável, vai ter rendimento. Perfeito, Lucas. Baita fechamento, nem precisava falar nada, né? Não, mas reforçando o propósito hoje, como marca, né? Nós somos uma empresa 100% focada em genética, né? Estamos já há muito tempo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e felizmente há muito tempo com cultivares que vêm sendo entre as mais plantadas, né? Tu pega o exemplo aqui da região fria, a gente tem desde Veloz lá atrás, Alvo, Apolo, Ativa, Ai, Zeu, sempre entre as mais plantadas, as cultivares que o produtor já tem uma segurança, né? Então, hoje a Brasmax consegue realmente entregar para todos os cenários uma opção, né? Então, desde até tardio, tecnologias, e sempre com esse foco na genética, foco em entregar produtividade com a limitação do ambiente. Então, a gente não traz uma cultivar que vai servir para todo mundo. Cada um vai ter a sua realidade, né? E é importante ter essa troca de informações baseada sempre numa análise, num dado que a gente está trazendo aqui para posicionar, mas o produtor conhece a área dele melhor que ninguém, né? Então, é ele que vai, do que ele tira daqui, do que ele tira das outras conversas que tu está tendo aqui, dos demais tomadores e influenciadores que ele vai ter, ele vai poder ter a melhor opção dele, né? Mas hoje a gente tem segurança que o Brasmax é a empresa líder, é a empresa que mais opções, o produtor está mais seguro, independente do cenário que a gente tem da safra. Perfeito, Renato. Eu te agradeço demais por ter aceito o convite de estar participando aqui da live, né, com parceria com a Sementes Gutiá. E aí o pessoal que está na live, depois, amanhã a gente vai disponibilizar, a gente tem um grupo, e então do WhatsApp, daí o pessoal que quiser participar, tem o link na minha bio do Instagram, só clicar lá, colocar nome e telefone, aí a Lisiane, minha irmã, anotou tudo aí, está acompanhando a live também, vai fazer um resumo, e também vou disponibilizar lá o vídeo, né, a gente coloca no YouTube ali, daí fica disponível para o pessoal que não assistiu, quiser assistir, quiser compartilhar com os amigos aí, que com certeza foi uma conversa muito, muito produtiva. Tá, beleza, Renato? Te agradeço demais aí ter aceito o convite e uma boa noite a todos. Parabéns, Lucas. Obrigado aí. Valeu. Obrigadão aí. Tudo é bom.